Bom, meus irmãos, naquela época do segundo templo, em 70 depois de Cristo, tinha assentos, e esses assentos eram para os escribas e os fariseus falarem a respeito de Jesus. E Jesus mesmo falou que eles falavam muitas heresias, eles falavam uma coisa e viviam outras coisas. E a Bíblia vai dizer que os escribas e os fariseus, eles não tinham o Espírito Santo. Eles falavam muitas mentiras, eles pregavam uma coisa e viviam outra coisa. Bom, meus irmãos, naquela época tinha assentos para os escribas e os fariseus, mas esse assento não era no lugar santo e no lugar santíssimo, porque no lugar santo e no lugar santíssimo era onde os sacerdotes ofereciam os sacrifícios e não tinham assento. Os sacerdotes, eles ofereciam os sacrifícios de pé. E o que eu quero dizer, o apóstolo João, de Apocalipse, ele profetizou depois da destruição do segundo templo. E ele profetizou sobre o falso profeta. Em Apocalipse 19, verso 20, ele falou que o falso profeta seria lançado no lago de fogo. Ou seja, o falso profeta daquela época do segundo templo foi Nero, foi várias pessoas. E agora a gente está vivenciando o último falso profeta da história, que vai se proclamar ser Deus em Israel. Eu acredito, pelo entendimento que Yahvé está me dando, que Jesus está me dando, que é o Yeshua HaMashiach, que é o nome verdadeiro de Jesus, que no terceiro templo, no lugar santo e no lugar santíssimo, o falso profeta vai se assentar em uma cadeira especial, no lugar santo e no lugar santíssimo. Eu acredito nisso, porque ele vai ser lançado vivo no lago de fogo junto com a besta. Realmente vai ter que ter biochip no terceiro templo, e nós vamos lutar para que esse projeto seja aperfeiçoado. Porque o que acontece? Jesus vai voltar e vai fazer justiça para nós. No terceiro templo vai ter elevador. No terceiro templo vai ser mais bonito do que o templo de Salomão lá no braço. Bom, meus irmãos, eu fico muito feliz, sabe, porque Deus tem me curado a cada dia e não tem faltado nada. Muitas das vezes me falta dinheiro para me pagar uma conta e eu vou no banco e o dinheiro está lá no banco. Quem mandou o dinheiro? Jesus mandou o dinheiro. Eu estou roubando? Não estou não, e tem destinatário. Deus sempre cria uma situação para me sustentar. Sabe por quê? Porque eu estou apoiando a construção do terceiro templo. Eu sou um príncipe de Miqueias que luta a favor da construção do terceiro templo. Eu sou um príncipe que luta a favor da demolição do domo da rocha. Eu sou um príncipe de Miqueias que luta a favor do anticristo e do falso profeta. Essa guerra não é uma guerra de arma. Essa guerra não é uma guerra de sangue, mas é uma guerra espiritual, é uma guerra de inteligência. É uma guerra que a gente vai vencer ela através da sabedoria divina, através da sabedoria de Cristo. É uma guerra que nós vamos vencer ela através da igreja, da oração, do jejum e do amor. Eu acredito que eu ainda vou viver o amor, que eu vou casar e vou ser feliz, em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, como o apóstolo João profetizou depois da destruição do segundo templo,
por volta de 96, então ele falou do falso profeta em Apocalipse capítulo 19. Ele fez a contagem dos reis de Apocalipse. E ele viveu depois da destruição do segundo templo. E ele profetizou sobre a apostasia, o falso profeta. Jesus também profetizou sobre a apostasia e o falso profeta. Bom, meus irmãos, eu ainda vou falar sobre Ezequiel. Deus abençoe, Shalom Adonai. Lembrando, Deus é o primeiro e nós somos luz deste mundo. Deus abençoe, Shalom Adonai.